que. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 105. E na lição de hoje, vamos falar da prática da sala de audiência. Eu quero falar sobre uma audiência muito peculiar, uma audiência um tanto quanto inusitada e que, a meu ver, em alguns casos ela poderia até ser dispensada. Eu me refiro aqui à audiência de interrogatório nas ações de interdição. Eu não sei se você sabe, mas existe um rito, né, um procedimento especial quando você tem que entrar com uma ação de interdição. Então, o cliente te procura, diz que tem, por exemplo, um filho com algum tipo de incapacidade que precisa de uma curatela, precisa ser nomeado um curador para ele. Você vai entrar, então, com uma ação de interdição. O primeiro ato do juiz nessa ação é mandar citar o curatelado, né? Aquele sobre quem quer se impor a curatela, e em seguida intimá-lo para uma audiência, que é a chamada audiência de interrogatório. Na prática, meus amigos, às vezes essa audiência nem acontece. O objetivo dela é que o juiz possa ver o interditando ali e conversar com ele, interrogá-lo, né? Mas a lei, ela não esclarece se isso, como é que isso é feito na prática. Muitas vezes a ação de interdição é usada por uma pessoa que está acamada, que está em coma, que não tem nenhum sentido o juiz tentar interrogá-la. Às vezes a pessoa é portadora de uma deficiência mental que ela não consegue conversar, ela não consegue concatenar as ideias. Então, é uma audiência de difícil, às vezes até de impossível realização. Por outro lado, há alguns tipos de incapacidade que o juiz pode conversar quanto tempo ele quiser com a parte, pode interrogar quanto tempo ele quiser, que ele não vai identificar nenhuma anomalia, nenhum problema. Eu me lembro, antigamente, né, de uma ação que se tentava interditar uma pessoa porque ela era alcoólatra, aqueles alcoólatras mesmo que ficam quase que 24 horas por dia sob o efeito do álcool. E o dia que ele foi para o interrogatório, ele estava completamente lúcido. Era uma pessoa que respondia a todas as perguntas com normalidade. Então a audiência não tinha muito sentido, não é na prática o objetivo dela não era alcançado. Porque na ação de interdição, o que se resolve é o estudo pericial. Depois dessa audiência, o juiz nomeia um perito que vai examinar a parte, vai olhar laudos médicos e etc. Mas, meus amigos, de uns tempos para cá, quando surgiu a possibilidade de ser nomeada uma pessoa para auxiliar uma outra com uma deficiência, mas que não precisa ser curatelado, que pode ter, por exemplo, alguém que vai ajudar a tomar uma decisão de forma assistida, né? A famosa TDA, a tomada de decisão assistida. A lei que trata, né, dos direitos das pessoas com algum tipo de deficiência, ela estabelece essa possibilidade do juiz nomear alguém que vai ajudar aquela pessoa que tem algum tipo de dificuldade, algum tipo de deficiência, a simplesmente tomar uma decisão, o que é completamente diferente da curatela. Na curatela, o curatelado, a vontade do curatelado é totalmente suprida pela vontade do seu curador. É o curador que decide se ele vai tomar remédio, se ele vai ir ao médico. Na tomada de decisão assistida, não. Quem decide é a pessoa e ela tem a assistência de outra para poder dar opinião, mas a palavra final é dessa pessoa. Então, essa audiência de interdição serve inclusive para o juiz poder analisar se a ação está correta, se a pessoa tem mesmo, né, uma necessidade de um curador, ou se basta a ela alguém que possa ajudá-la nas tomadas de decisões, né? Na hora de realizar um contrato, na hora de assumir um compromisso maior, um casamento, né? Então, essa audiência tem essas funções. E na prática, quando você tiver advogando em favor de alguém, são esses detalhes que você vai olhar. Se você estiver advogando em favor do autor da ação de interdição, você vai tentar demonstrar para o juiz, né, lá na interdição, que realmente aquela pessoa não tem condições de tocar a própria vida. E se você estiver advogando para interditando, você vai tentar mostrar o contrário, que ele é lúcido, que ele não precisa de um curador, que ele pode sozinho tocar os atos da vida dele. É isso aí.
mais uma audiência peculiar. Espero que devagarzinho você vai ganhando experiência prática e aprendendo aquilo que não está nos livros, aprendendo aqui comigo, para poder usar no seu dia a dia. Fica com Deus e até a próxima.